Apesar deste salmo ser conhecido como o Salmo do Bom Pastor, esse salmo vai bem mais além. As verdades que estão aqui descritas para cada um de nós nos apropriarmos, tomarmos posse, vai muito mais além do que a parábola do bom pastor. Aqui nós temos 3 parábolas. O povo de Deus, os judeus, especificamente, o povo de Israel, eles tinham esse costume de falar por parábolas, O próprio Senhor Jesus Cristo, ele por vezes falou por parábolas. Eram parábolas simples, eram histórias simples, compreensíveis, Ao contrário do que talvez alguém pense, mas todas as narrativas, as parábolas contadas por Jesus ou pelo povo de Israel, são coisas que já aconteceram, ou se não aconteceram, poderia vir a acontecer. Então não se trata de uma fábula, por exemplo, É bem diferente. Quando nós falamos de fábula, falamos de coisas que são impossíveis de acontecer. Por exemplo, o sol falar com a lua, coisa desse tipo assim. Não é nada disso. Aqui é parábola, são histórias que provavelmente já aconteceram em algum momento. Se não aconteceu, poderá vir a acontecer a qualquer momento. Exemplo, um pastor tem 100 ovelhas e aí se perde uma. Isso já aconteceu. E se não aconteceu, pode o quê? Acontecer perfeitamente, claramente. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque o texto é literário, é real, é verdadeiro, Podemos de fato tomar posse daquilo que está escrito, porque não se trata de uma fábula, mas sim de uma realidade espiritual para a vida daquele que serve a Deus, que segue ao Senhor, que tem comunhão com Deus. O Salmo de número 23 é um salmo extremamente íntimo, porque se nós observarmos, o salmista fala 17 vezes sobre ele. Coisa maravilhosa, Aí talvez você pergunte assim, como assim? Por exemplo, ele diz assim, o Senhor é meu pastor. Ele não diz assim, o Senhor é o pastor do povo de Israel. Seria bênção se ele dissesse isso? Seria bênção. É bênção a gente chegar e dizer assim, o Senhor é o pastor dessa igreja. É bênção do céu. Mas a bênção é maior ainda, porque ele não é só o pastor desta igreja, ele é o pastor da minha vida, ele é o meu pastor. Aleluia! E tudo que o salmista fala, ele não fala em âmbito geral. É lógico que o particular abrange o geral, mas ele fala primeiramente de maneira particular, de maneira íntima. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Ele poderia dizer, nada faltará ao povo de Deus, e ele sendo povo, estaria incluído, mas é mais íntimo dizer, nada me faltará. E o que é que isso quer dizer? Intimidade com Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele o quê? Ele faz os outros andar por caminhos retos. É assim, irmão? Não, ele me faz andar por caminhos retos. Ou seja, o salmista não está falando de algo que ele não vive, o salmista não está falando de algo que ele não tem experiência. O crente tem que ter experiência com Deus. Irmãos, às vezes eu fico admirado quando às vezes eu vejo alguns irmãos, e eu louvo a Deus porque ainda assim está firme na fé, mas eu vejo ainda às vezes alguns irmãos contando testemunho toda vez do outro. É muito bom a gente contar o testemunho que a gente ouviu. Eita, irmão, Deus fez isso na vida de fulano, de ciclano, do irmão tal. Irmãos, glória a Deus por isso, mas mais glória a Deus por isso é quando Deus fez comigo, Deus fez na minha vida. O crente também tem que ter experiência com Deus. Aleluia! Por isso que este salmo nos chama a
uma intimidade com Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me guia. E se nós formos lendo, irmãos, a gente vai achar um salmo extremamente íntimo. Diz assim: mas ainda leva-me, não é leva os outros, é leva a mim, leva a mim, leva a mim. É isso que ele está dizendo. Pelas veredas, leva-me para junto do quê? Das águas de descanso, refrigera a alma. Ele está falando da alma dele. Irmãos, ele poderia dizer: irmãos, como Deus refrigerou a alma de Moisés quando ele estava lá no deserto, que saiu água da rocha. Seria uma bênção, mas ele está dizendo: não, esse Deus refrigerou a minha alma. Com Deus, que nos convoca a ter essa mesma intimidade com Deus, porque Deus, Ele tem intimidade e tem comunhão com o seu povo, mas Ele também quer ter comunhão comigo. O interessante é que Jesus amava os seus discípulos. Jesus amava todos aqueles que chamou, e Jesus guardava todos aqueles que Ele chamou. Ele disse: Pai, na oração no capítulo 17 de João, Ele diz: Pai, nenhum dos que Tu me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição, aquele que realmente não quis seguir a Jesus. Mas todo aquele que o Senhor me deu, nenhum eu perdi, disse Jesus. Mas sabe o que é interessante, irmão? É que tinha um grupo de 70, tinha um grupo maior. Se nós olharmos no Pentecostes, tinha um grupo de 120. E Deus tinha comunhão com os 120. Tanto é que teve o batismo glorioso, não é? Naquele dia lá de Pentecostes. Mas dentre os 120 ele tinha 70 também, mais próximo. Dentre os 70 nós vamos ouvir falar um grupo de 12. Dentre o grupo de 12 tem um grupo de 3 que era mais próximo. E dentre o grupo de 10 tinha um grupo de 1 que era mais próximo. Porque Deus quer ter comunhão conosco como igreja, mas Ele quer ter comunhão conosco como ovelhas dele, como filho dele. Deus também quer ter intimidade individual comigo e contigo em todo momento. Glória a Deus. Então esse salmo podemos dizer que é o salmo da intimidade com Deus. Mas, irmãos, tem tanta coisa maravilhosa nesse salmo. Tem tanta coisa maravilhosa na vida daquele que tem intimidade com Deus, que nós às vezes nem imaginamos. Só para que os irmãos tenham uma ideia, temos a falsa impressão de que o salmo fala apenas do pastor, de Deus como sendo o nosso pastor. Eu queria ver com os irmãos que cada 2 versículos é uma parábola. O versículo 1 e o versículo 2 realmente fala da parábola do pastor. Vamos falar logo desses 2 primeiros versículos, que o Senhor é o nosso pastor. Depois os irmãos vão ver que o assunto é mudado e já não cabe mais a parábola do pastor, porque as bênçãos de Deus em nossa vida é tão grande, tão maravilhosa, que apenas uma parábola não dá para trazer tudo aquilo que Deus tem para a vida daquele que tem intimidade com Ele. Aleluia. Versículo 1 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Às vezes esse texto, ou digo melhor, muitas vezes esse verso é mal interpretado. E alguém diz assim, eu já vi até os irmãos sabem que existe hoje todo tipo de doutrina aí fora. Eu já vi até uma doutrina chamada doutrina da positividade, ou seja, alguém até aqui chegou a comentar alguma coisa sobre isso. Eu determino, né? E isso não é uma doutrina bíblica de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós somos servos de Deus e Ele é o Senhor. Então, quando a Bíblia diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nós temos que entender exatamente o que está escrito. Devemos compreender, em primeiro lugar, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela foi traduzida de outro idioma. E o idioma que ela foi traduzida, meus irmãos, é tão rico. O hebraico, o grego, o aramaico, são línguas tão ricas que às vezes o nosso português, sendo uma língua mais pobre, ela não comporta exatamente a tradução que está lá. Por exemplo, se os irmãos observarem o capítulo 3 de João e o versículo 16, que é tão conhecido, lá está escrito assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu
de repente Deus dissesse: não, não é grande não, é maior. Aí, então não é grande não, é grandíssimo. Aí disse: não, ainda não é grandíssimo. E alguém dissesse: é grandíssimo. E aí nenhuma palavra comporta o tamanho do amor de Deus, porque o amor de Deus é imensurável, não dá para medir. Se alguém disser: Deus ama o mundo, Deus ama o ser humano do tamanho da terra, é pouco. Se alguém disser: não, é do tamanho do universo, ainda é pouco. Se disser: é do tamanho dos planetas, ainda é pouco, porque Deus entregou o seu Filho santo, imaculado, puro, por amor do ser humano. Então a única medida que comporta o amor de Deus é o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário inocente. Logo, algumas palavras que vêm de lá, às vezes nós não conseguimos corresponder. Já aqui no Salmo 23, no original, está mais ou menos assim: o Senhor é meu pastor, não terei falta de nada. É diferente, irmão, dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, para o Senhor é meu pastor, não terei falta de nada. O que a Bíblia está dizendo, irmãos, é que não é que eu vou ter tudo, não é que eu vou ter o que eu quiser, não é nada disso, porque biblicamente isso não é uma verdade. O apóstolo Paulo passou fome, passou sede, passou naufrágio, em todas as coisas ele foi experimentado. Quando a Bíblia diz lá em Filipenses, através do apóstolo, dizendo assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece, os versículos anteriores explicam do que o apóstolo está falando. Ele diz assim: olha, em todas as coisas eu fui experimentado, tanto sei ter em abundância como passar necessidade, tanto sei passar por escassez como ter em abundância. Em todas as coisas eu estou experimentado. Logo em seguida vem o texto dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar vitórias e eu posso passar lutas, eu posso passar por bonança, mas eu posso passar por tempestade. Mas uma coisa é certa: sendo na tempestade ou sendo na bonança, Ele está comigo e eu posso passar por todas estas coisas. Então, quando o Salmo diz: o Senhor é meu pastor, eu não terei falta de nada, o salmista está dizendo: o Senhor é a minha porção. Ele já disse isso em outros textos: o Senhor é a minha porção, o Senhor é o meu bem maior. É como se ele estivesse dizendo assim: irmão, eu posso não ter a melhor casa, mas eu tenho o Senhor que preenche o vazio do meu coração. Eu posso não ter o melhor carro, mas eu ando com o Senhor que dá sentido à minha vida. Eu posso não ter o melhor emprego, eu posso não ter isso ou não ter aquilo, mas eu tenho aquele que preenche o vazio do meu coração. Eu tenho a Deus, eu tenho todo, eu tenho tudo. Eu lembro da história de uma irmã que ela chega para o pastor, está vivendo uma situação tão difícil, e ela diz: pastor, agora não tem jeito, já fiz de tudo e não resolvi o problema. Aí ela diz assim: agora não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Aí ela diz assim para o pastor: agora só Deus. Aí o pastor: glória! Aí ela não entende: pastor, porque o Senhor deu glória? Porque quem tem Deus tem tudo. Quando nós colocamos, irmãos, a nossa vida e a nossa dependência diante do Senhor, nós temos tudo. Nós não precisamos mais de coisa alguma, porque o Senhor é o meu bem maior. O Senhor é a minha satisfação. O Senhor preenche o vazio da minha alma. O Senhor preenche o meu coração. Eu não ando por aí, irmãos, sentindo falta de nada, porque eu tenho o Senhor do meu lado. Eu ando com o meu pastor. Eu estou satisfeito. Tem gente que pensa que as coisas trazem satisfação. Tem gente que pensa que a posição traz satisfação. E nós temos visto aí, irmãos, tanta gente que tem riqueza, que tem dinheiro, que tem bens, que tem nome, que tem tanta coisa. Sabe o que nós temos visto?
se suicidando. Chegou o final do ano agora, eu trabalho ali por Boa Viagem, irmãos, tanta história de gente se jogando naqueles prédios, porque a felicidade, o bem maior de nossa vida, de fato, é o nosso Senhor. E tem gente que não entende isso. Às vezes passa na frente da casa do irmão e da irmã, de repente o irmão está desempregado, passando uma prova, uma dificuldade, passa de frente, sabe o que é que o irmão está fazendo? Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Aleluia! Foste morto, mas vives em mim. Aí alguém passa assim, ué, mas não está desempregado, está louvando? Ué, mas não está passando uma prova, está cantando? Ah, mas não sei o que, não está faltando isso. Está faltando, pode até faltar alguma coisa, mas não falta a presença de Deus na sua vida. Não falta a comunhão com Deus. O que Ele precisa, Deus supre. Pode até não ter do jeito que gostaria de ter, ou que o outro gostaria de ter, mas tem o suprimento da parte de Deus. Não é o que eu quero, irmãos, é o que eu preciso. Glória a Deus! Ainda muito jovem, eu tive uma experiência com Deus tão grande, irmão, quanto à provisão de Deus, porque o texto vai falar sobre isso, sobre a provisão de Deus em nossa vida. Eu nunca esqueço, quando cheguei da escola, a gente passava, eu do interior, eu e minha família, e a gente passava tanta dificuldade, que eu ia para a escola de manhã, à tarde e à noite. De manhã eu ia fazer um curso de barbeiro, cortar cabelo. E à tarde, irmãos, de manhã eu fazia o curso de música, tocava lá, eu aprendia a tocar o instrumento. À tarde eu fazia o curso para cortar o cabelo, né? Barbeiro. E à noite eu estudava normal a escola. E por que eu ia tanto para a escola? Por causa da merenda. A dificuldade era grande, e para comer algo em casa o cardápio era muito limitado, apesar que Deus, dependendo da forma que a gente visse, porque de manhã a gente comia cuscuz com ovo. À tarde a gente escolhia se queria comer cuscuz com ovo ou com cuscuz. E à noite também a gente escolhia se queria comer ovo com cuscuz ou cuscuz com ovo. A gente escolhia o que queria comer, sabe? Mas era muito ovo com cuscuz e cuscuz com ovo. Era a prova que a gente passou. E eu lembro que eu ia para a escola e comia algo diferente. Mas à noite, irmãos, eu vinha do curso, vinha para casa, tinha que voltar, era andando, e às vezes eu chegava, quando eu chegava, as pessoas já estavam saindo do refeitório, porque já tinha acabado o horário da merenda, e eu já ficava triste, chegava ali, e de repente a pessoa dizia, acabou, terminou, não tem mais nada não, o pessoal começava a ir embora, e quando eu ia embora, a moça nem conhecia, nem crente era, dizia assim, ei você, espera um pouco. Eu digo, mas acabou, eu vou esperar o que? Ela espere. Quando todo mundo sair, ela diz, acabou, mas eu guardei o seu. Aleluia! É Deus, irmãos, cuidando, porque Deus coloca no coração do outro e o outro não resiste. E eu ali ficava tranquilo, comia, graças a Deus, ia para a aula. E eu me lembro um dia, irmãos, que eu cheguei depois da aula, eu tinha que andar uma quantidade razoável, e quando eu chegava em casa, jovem, né, irmão? Jovem sabe como é que é, né? Aí eu cheguei certa vez em casa, e eu lembro que eu entrei tão assim que eu nem olhei o que estava acontecendo, mas depois eu vi um barulho, irmão, sabe? Lá fora, na rua, eu vi um barulho como que de festa, de folia, e eu fui lá ver o que era, né? Porque quando eu chegava da escola, para não dormir já com fome, que eram muitas horas, e a dificuldade era grande, eu pegava um pouquinho de farinha, que era só às vezes o que tinha, e eu botava na panela com um pouquinho de manteiga, assim, e tomava com um pouquinho de café. E eu fazia isso, irmãos, e agradecia a Deus, e servia a Deus. Não deixei de servir a Deus por causa disso, né? Não abandonei a fé. Mas eu lembro, irmãos, que um dia eu fui pego de surpresa. Eu fui lá ver a zoada. Quando eu cheguei lá fora, irmãos, praticamente de frente à nossa casa, um pouco mais abaixo, uma mesa muito grande e muita comida na mesa. Era todo tipo de comida, frango, galinha, um monte de coisa. Só que era do pessoal daquela religião que bate o bombo,
faz os despachos, negócio e tal, né? E eu fiquei chateado, irmãos. Eu entrei e fui orar a Deus. Fui orar a Deus e entrei muito chateado. E eu comecei a orar, irmão. Parecia uma metralhadora, jovem, 17 para 18 anos. E aí eu lembro que naquele momento eu dizia: mas Deus, eu sou teu filho, eu sou teu servo, e eu te sirvo, e eu prego a tua palavra, Senhor. E muitas vezes eu chego aqui, não tenho o que comer, mas aí esse povo aí, tal, tem isso, tem aquilo, coisa boa. E eu orei, irmãozinho, parece que era metralhadora para o céu. E depois disso tudo, eu disse assim: Senhor, se eu sou teu filho mesmo, eu te peço que o Senhor me dê uma palavra. E Ele deu, viu, irmão? E Ele deu. Meio à minha insensatez, à juventude, Ele ouviu e Ele deu uma palavra. E eu lembro que eu abri a Bíblia, coloquei o dedo, irmãos. Sabe onde caiu? Caiu assim. Caiu em Ezequiel, que diz assim: não sejas tu rebelde como a casa de Israel, mas põe na tua boca aquilo que eu te der. Irmãos, as lágrimas caíam, eu chorei tanto. Me lembro que eu fui dormir, acordei, não sei que hora já, dormi bem e satisfeito, e disse: nunca mais eu reclamo de alguma coisa na minha vida, porque o meu Deus está cuidando de mim. Se hoje eu estou comendo isso, não quer dizer que amanhã, quando eu estiver preparado, que Ele não vai me dar algo melhor. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele, irmão, no pouco e no muito. Não é só no muito não, é no pouco também. Servir a Deus da abundância é muito fácil, irmão. Eu quero ver na luta, eu quero ver na dificuldade, mas por vezes o nosso Deus permite a dificuldade, para que depois lá na frente você possa dizer: eu também servi a Deus na dificuldade, eu também servi a Deus nas lutas, eu também servi a Deus nas tribulações, quer na luta, quer na bênção, quer na abundância, quer na prova, Ele continua sendo o meu pastor. Aleluia! Aí eu posso dizer que Ele é o meu pastor e Ele tem cuidado de mim. Às vezes não é do jeito que a gente quer, mas é do jeito que Ele quer. Aleluia! Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se trata de satisfação, independente da situação. Um outro ponto de vista que nós podemos entender bem essa palavra, irmão: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. E talvez também caiba dessa maneira: o Senhor, muito bem, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você que todo mundo pode faltar. Um amigo pode faltar, um irmão pode faltar, alguém na hora da precisão você pode faltar. Hoje nós vivemos até no meio de tecnologia, e quando temos uma dificuldade nós ligamos logo, né, para alguém, para pedir um socorro. Às vezes é até para o 190 ou para um socorro, alguém sofreu um acidente, e às vezes a gente liga e vamos dar fora de área. Mas quando a gente dobra o joelho, nunca dá fora de área, nunca sai, o sinal não cai nunca. De fato, o Senhor não nos falta hora nenhuma, dia nenhum, momento nenhum, não importa a situação, Ele está conosco em qualquer situação. Logo eu posso dizer: o Senhor é meu pastor, Ele não me falta. Aleluia! Falta não, irmão. Pode ficar tranquilo. O teu Senhor, o teu pastor, Ele não te falta. Ah, mas é uma coisa muito grande. Daí, grande mesmo é o teu pastor. Ah, mas é muito difícil para mim, difícil para você. Mas para Ele não há problema difícil, para Ele não há situação difícil, para Ele não há impossível. Para Ele só há uma coisa: a sua vontade, o seu tempo, o seu querer e a glória do seu nome. Se essas coisas estiverem presentes na atuação ao teu benefício, pode ficar tranquilo, porque o Senhor não te faltará. Aleluia! Pode dormir tranquilo, que Ele não falta. Então, o versículo 1 e o 2, ele vai dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
O versículo 2 diz, o verso 2 diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Agora, irmãos, teu pastor não é um pastor qualquer. Ele não te faz repousar em qualquer canto. Às vezes o pastor está cuidando da ovelha e ele vê um mato lá, do jeito que tiver, ele bota a ovelha. O nosso pastor não. O nosso pastor, ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Agora, veja bem, talvez a gente não entenda o que quer dizer isso, porque vivemos aqui numa região que talvez não nos traga essa compreensão, não é? Mas lá, irmão, temos períodos aqui também, país tropical, temos um período também chuva, né? Água em abundância, é fácil encontrar pastos verdes, né? Mas no Oriente Médio é um lugar muito seco, aonde é difícil, irmãos, é difícil chuva, é difícil pastos verdejantes. É a coisa mais difícil do mundo, um pasto verdejante naquela região. Só para os irmãos entenderem quanto é importante os pastos verdejantes. Às vezes, quando os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abraão por causa disso aí de pasto, a Bíblia diz que Abraão disse: olha, escolhe para que lado você vai. E Ló, irmãos, ao olhar os pastos verdejantes, ele nem orou a Deus, ele nem pensou, ele disse: eu vou para os pastos verdejantes. Por quê? Porque era algo precioso os pastos verdejantes. Então Ló morreu os pastos verdejantes, escolheu Sodoma e Gomorra. Abraão escolheu depender de Deus e foi para o outro lado. E aí a Bíblia, os irmãos conhecem a história, mas veja o quando os pastos verdejantes são preciosos naquela região. O que a Bíblia está dizendo é que o teu pastor, ele faz questão de te dar coisas preciosas, de te colocar em lugares nos quais você irá usufruir do melhor que possa usufruir. Ele não te leva para pastos secos, ele te leva para pastos verdejantes. Aleluia! Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. É outra bênção, irmão. Que bênção maravilhosa! Águas de descanso. No original, águas altaneiras, águas tranquilas. E por que, irmãos? E por que o pastor fazia questão de levar suas ovelhas para águas tranquilas? Porque ovelhas são animais inofensivos. Ovelhas não têm garras para se defender. Ovelhas não têm presas para atacar, para se defender. Ovelhas são animais que se tornam animais indefesos. Eles não têm meios de se defender por si só, eles não têm, irmãos. Por isso eles se tornam até assustados. E aí o pastor, que é um bom pastor, não leva para qualquer água, porque, para os meus irmãos, o reflexo da ovelha na água, quando a água se movimenta, poderia assustar as ovelhas. Mas o teu pastor, que é um bom pastor, ele te leva para águas tranquilas, ele te leva para lugares de descanso. Aleluia! O teu pastor se preocupa com o teu descanso. Glória a Deus! Quando os pastores levavam as suas ovelhas pelas montanhas ali, que aquela região era uma região montanhosa, e os pastores levavam as ovelhas, e se eles não parassem para que as ovelhas descansassem, qualquer ovelha daquela poderia morrer de exaustão, de tão cansada que estivesse, a ovelha poderia morrer. Por isso que ele é o bom pastor, porque ele se preocupa com o meu e com o teu descanso. Aleluia! E descanso de qualidade. Ele nos conduz, irmãos, para um descanso de qualidade. Então aqui nós temos a parábola, a história do pastor e das ovelhas. Pastor que guia as ovelhas e que cuida das ovelhas. O versículo 3 vai falar o seguinte: muda a história, muda a parábola. Diz assim, verso 3: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Agora
não tinha como mais usar a parábola do pastor e das ovelhas, porque as ovelhas são animais. As ovelhas não têm alma. As ovelhas, apesar de Deus cuidar delas com o descanso, como diz para os irmãos, com o pasto, com a comida, mas o exemplo não dava para prosseguir, porque agora Deus está falando daquilo que Ele faz dentro de nós, e não só em nosso exterior, como alimento, comida, suplemento ou qualquer coisa. Quando Jesus falou de quem andais ansioso e preocupado, olhe para as aves do céu, elas não produzem e Deus as alimenta. Olhe para as plantas do campo, que elas não têm como fazer roupa ou comprar roupa, mas elas são maravilhosamente vestidas, bonitas, belas. Assim é Deus, cuidará de vocês. Fiquem tranquilos com o que vocês vão de comer, com o que vocês vão de beber. Fica tranquilo, porque Deus vai cuidar de vocês. Se Ele cuida das aves, se Ele cuida das plantas, imagine de mim e de você. Pode ficar tranquilo, porque o teu pastor vai suprir as tuas necessidades. Glória a Deus. Mas Deus quer fazer mais, irmãos, porque Ele conhece o nosso interior, e às vezes a tribulação não é fora, às vezes o problema não é fora, às vezes o problema é dentro, porque o próprio salmista, em um dos momentos, ele vai dizer: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Por isso que o exemplo da ovelha não dava para continuar, porque Deus agora queria falar de algo intrínseco ao ser humano, intrínseco à nossa alma, ao nosso interior, às nossas emoções, aquilo que somente o ser humano tem. Por isso agora Ele mudou a parábola, não é mais o pastor e a ovelha, agora é o guia e o viajante. Agora Deus se coloca em uma figura, né, como guia daquele que está viajando. E agora os benefícios são os benefícios que um guia tem com aquele que viaja. E o texto começa dizendo: refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Como é que Ele refrigera a minha alma? É justamente isso, guiando-me pelas veredas da justiça. Os caminhos do Senhor são caminhos retos, os caminhos do Senhor são caminhos seguros. Os caminhos do Senhor nos conduz para o fim que Ele deseja para a nossa vida. Ele é um guia que conhece o caminho mais seguro para a tua vida. Pode descansar a tua alma, pode descansar o teu coração, porque neste caminho o qual você está passando, que às vezes te perturba, às vezes te machuca, às vezes te traz pânico ou pavor, fica certo de uma coisa: é o teu guia que está te conduzindo para te dar o fim conforme Ele deseja o melhor para a tua vida. Aleluia. O profeta Jeremias, usado por Deus, ele diz: os planos de Deus para a tua vida são planos de paz e não de guerra. Ah, se você soubesse os planos que Deus tem para contigo, diz o profeta Jeremias, são planos de paz e não de guerra, para dar o fim que vós desejais. Assim é o nosso Senhor, o nosso Deus. Ele nos guia por caminhos retos, Ele nos guia por caminhos de justiça, e isso faz com que a nossa alma tenha refrigério. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o viajante naquela região, ele sofria muito pavor, ele sofria medo, ele sofria pânico. Eram regiões montanhosas, eram regiões distantes. Você pensa que é como aqui, que você pode entrar numa casa, pode procurar um hospital, pode procurar um posto policial, pode buscar ajuda de alguém, pede um socorro, um monte de pessoas. Não, irmão, é deserto, é montanha, é animal selvagem, é animal feroz. O viajante, quando tinha de atravessar um deserto, ele sentia medo, ele sentia pânico, mas sabendo que ele estava com o guia, como seu Senhor, a sua alma era refrigerada. Aleluia. Quando ele sabia que Deus estava guiando ele, quando Deus dizia, como disse para Davi, quando consultou o Senhor, e aí ele disse: Senhor, nós devemos perseguir esse bando. E Davi nem sabia por onde o bando tinha ido, irmãos, mas Deus disse: persegue-o, porque você encontrará. E Davi saiu, irmão, sem saber para onde
versículo 4 vai dizer o seguinte: o verso de número 4 vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Era essa confiança, irmãos, que o salmista tinha. Ele diz: eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Motivo não faltava para que o viajante temesse. Já falei para os irmãos: animais selvagens, montanha, precipício, caminhos estreitos. Tinha muito motivo, irmãos, para o viajante temer. Mas o viajante que tinha o seu guia como sendo o Senhor, ele diz: eu não temerei. Aleluia. Mas tem uma coisa, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que a Bíblia está dizendo, irmãos, que poderá haver situações difíceis em nossa vida, situações desesperadoras, situações das quais nós às vezes não enxergaremos uma saída, às vezes passaremos por vale nos quais todos irão dizer: dessa vez ele não sobrevive, dessa vez ela não sobrevive, dessa vez não tem jeito. Mas a Bíblia diz que nesse momento nós não temeremos, porque o Senhor estará conosco e nos dará vitória, porque Ele sabe o caminho, Ele sabe os lugares pelos quais nós temos que passar, mas Ele mesmo está conosco, nos guiando por esse caminho. Glória a Deus. Aleluia. Diz a Bíblia que Ele tem, versículo 4 ainda, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Sabe o que quer dizer isso? Teu bordão e o teu cajado me consolam. Quer dizer que o teu guia tem a instrumentalidade necessária para te conduzir. Ele tem as ferramentas necessárias para poder te conduzir ao caminho que você tem que chegar, ao destino que você tem que chegar. Não importa a situação, o teu Deus tem instrumentos para te conduzir até o teu destino final. Você não vai ficar no meio do caminho, você não vai parar no meio do caminho, porque o teu guia tem instrumentos suficientes para te conduzir. Aleluia. Teu bordão e o teu cajado me consolam. O verso de número 5, mais uma vez, mudou o assunto e diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Agora não é mais o pastor que cuida das ovelhas, não é mais o guia que conduz o viajante, agora é o hóspede que acolhe o hospedeiro. E a Bíblia está dizendo, irmãos, que Deus faz questão de ter comunhão com cada um de nós. Ele se coloca aqui como o hospedeiro, irmãos, aquele que prepara a mesa. E naquela região, isso era muito importante. A hospitalidade era praticamente uma lei, uma obrigação. A Bíblia diz que por causa da hospitalidade, pessoas receberam anjos em sua casa. A hospitalidade sempre foi algo de extrema importância na cultura do povo de Israel. Quando Jesus entrou na casa daquele fariseu, que ele não colocou óleo sobre a sua cabeça, que ele não lhe deu um beijo no rosto, que ele não lavou os pés, ali havia uma mulher pecadora e ela ficou simplesmente escandalizada com tamanha falta de hospitalidade. Mas diz a Bíblia que aquela mulher, ainda que pecadora, certamente foi e fez o papel daquele homem. E diz a Bíblia que aquela mulher lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos, porque a hospitalidade era algo de extrema importância. E diz a Bíblia que Deus prepara a mesa para nós na presença dos nossos adversários. E o que isso quer dizer, irmão Marcos? Quer dizer que Deus faz coisas na minha e na tua vida que são inimagináveis. Sabe o que é preparar uma mesa na presença dos adversários, irmãos? É algo
o melhor, que nos quer conceder aquilo que é inimaginável. As irmãs aqui certamente têm filhos ou filhos. E toda mãe, assim como todo pai, ele dá ao seu filho uma coisa que nós chamamos de manha. Não é verdade, irmão? Alguém já conhece uma mãe que nunca deu uma manha para o filho? Ou um pai? Ele pode ser mais carrancudo que seja, mas tem uma hora, irmãos, que ele faz um afago, que ele dá uma manha para aquele filho. Deus é o nosso Pai. Em algum momento ele faz isso conosco, porque preparar uma mesa já é grandioso demais, irmão. Deus preparando uma mesa para mim e para você. Quem sou eu? Quem é você? Para o Deus Todo-Poderoso colocar uma mesa, como se ele sendo um hospedeiro e você o hóspede. Agora, para completar, ele diz assim: ainda vou fazer na presença dos teus inimigos. Isso é manha santa de Deus para comigo e para contigo, para mostrar aos teus inimigos, aos teus adversários, o quanto você é precioso para o hospedeiro. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Unges-me a cabeça com óleo. Era o que se fazia naquela cultura. A cabeça ungida com óleo era um tipo de consolo. O que Deus está dizendo é que às vezes Ele faz isso para nos consolar. Todas essas bênçãos que Ele traz sobre a nossa vida, muitas vezes servem de consolo, porque Deus sabe que a caminhada é difícil. Deus sabe quantas pedradas iremos receber pelo caminho. Deus sabe quantas dificuldades e quantas noites escuras ainda nós iremos enfrentar. É por isso que quando Ele faz isso, Ele faz para que a nossa alma seja consolada e para que nós experimentemos o cuidado de Deus sobre a nossa vida. A luta está grande, irmão. Fica tranquilo, porque o consolo vai chegar. A dificuldade está grande, irmão. Fica tranquilo, porque a vitória vai chegar. A tempestade está se levantando, irmão. Mas fica tranquilo, porque Deus vai acalmar a tempestade da tua vida. Porque Ele é Deus de consolo. Porque Ele é Deus que coloca óleo sobre a minha e sobre a tua cabeça. Aleluia. Ai, irmão, mas perseguição é tão grande, a luta é tão grande, a noite é tão escura, mas o óleo do alto será derramado sobre a tua cabeça. O consolo de Deus vai chegar sobre a tua vida. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia me seguirão. Uma semana da minha vida, um mês da minha vida, um ano da minha vida. Não, irmão. Todos os dias da minha vida. Agora, sabe o interessante aqui do texto, irmão? Bondade e misericórdia certamente me seguirão. No original, sabe o que está escrito? Veja que maravilha, irmãos. No original está escrito assim: bondade e misericórdia me perseguirão. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Me perseguirão. Sabe o que é isso? Às vezes o irmão na inocência diz assim: vou lá receber a bênção ali. Não, a bênção está indo com você. Eu vou para ali abençoar, porque para onde eu vou, a bênção de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus me persegue. Irmãos, no Marcos, o senhor sabe o que estou dizendo? Sei. Porque a Bíblia diz que um homem chamado Jonas um dia resolveu desobedecer
perseguindo, me perseguindo, me perseguindo. Aleluia. Glória. Bondade e misericórdia, certamente, não tem por que duvidar, é certamente. A palavra de Deus está dizendo que é certo, a palavra de Deus está dizendo que é verdadeiro. Não é porque você duvidar, a bondade e a misericórdia de Deus te persegue. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Eu nunca esqueço do irmão Antônio. O irmão Antônio me evangelizou, me levou até Jesus. Hoje o irmão Antônio está na glória. Mas essa palavra se cumpriu na vida do irmão Antônio e eu sou testemunho. Bondade e misericórdia seguirão todos os dias da minha vida. E há um texto que diz até depois da morte. E eu lembro que quando o irmão Antônio faleceu, ele era natural de Barreiros e o carro da funerária ia levando o corpo do servo do Senhor para Barreiros, e foi naquela época que houve muitas chuvas. Eu acredito que os irmãos lembram, muita chuva, e a ponte de Barreiros despencou. Agora, tem uma coisa que os irmãos não sabem, e tem uma coisa que a televisão não noticiou, mas eu estava em um ônibus seguindo o carro da funerária, só que ele foi um pouquinho mais à frente, e quando a gente foi chegando perto da ponte de Barreiros, estava um trânsito enorme e os carros sem poder passar, e a gente começou a se perguntar: o que foi que houve? Essa ponte caiu. A gente ficou tão comovido, irmãos, porque disse: meu Deus, o servo do Senhor faleceu, Deus levou, veio se enterrar aqui em Barreiros, e só passa a pé, não passa carro. A gente vai ter que pegar o caixão, levar pelo meio do caminho. Eu disse: meu Deus. E a gente ficou pensando naquilo, tem que levar o caixão pelo caminho. E a gente procurando o carro da funerária, procurando, numa fila enorme. E a gente não encontrava. Aí ligou. Quando ligou, vocês estão... A gente está aqui no cemitério. Como assim? Como vocês passaram? A ponte aqui caiu. Eles disseram: eu sei. E como é que você chegou aí? Porque a ponte caiu depois que a gente passou. Aleluia. Deus é fiel, irmão. Glória a Deus. Deus é tremendo, irmão. Aleluia. Era Ele quem estava sustentando aquela ponte. Só cai quando o meu servo passar, porque eu sou fiel todos os dias da tua vida e até depois da tua morte. Aleluia. Você talvez não saiba, mas Deus se preocupa até com aquilo que vai virar pó, porque quando José estava no Egito, ele fez com que fosse prometido que os seus restos mortais não fossem enterrados lá, mas fossem enterrados lá na sua terra. Deus cuida de você todos os dias da tua vida, nas coisas que às vezes você nem imagina. Coisas que talvez você nem se importe mais, porque o irmão Antônio já estava na glória, desfrutando da presença de Deus. Mas o nosso Deus é um Deus fiel e cuidou da situação dele mesmo, ele já estando lá, mas Deus cuidou. Alguém pode até dizer: irmão, foi coincidência? Que coincidência que nada, irmão. Foi Deus mostrando que está no controle. A gente não passou não, a gente foi andando, mas o servo do Senhor, os restos mortais do servo do Senhor passou e chegou lá, e a gente não precisou carregar o caixão no ombro, porque nós servimos a um Deus fiel todos os dias da nossa vida. Três realidades nesse salmo aqui que eu queria que você carregasse com você, que você levasse com você. A primeira é que Deus supre. Ele é o pastor que supre, Ele é o pastor que cuida, Ele é o pastor que não deixa que você pereça.
Já disse para os irmãos, não é te dar o que você quer, mas é te dar aquilo que você precisa. E isso Deus fez e faz e continuará fazendo, porque para Deus não há impossível. Lá no deserto Ele fez cair pão do céu. Durante a caminhada de Elias, Ele usou corvos para sustentar Elias, mas na frente não tinha corvos. Deus usou, a Bíblia diz, usou uma viúva. Aí talvez você pergunte: e se não tiver viúva, tem povo? E se não tiver povo, cai pão do céu? E se não cai pão do céu, tem problema não? Tem anjo para Deus mandar, porque a Bíblia diz que os anjos serviam ao seu filho no deserto. Deus tem recursos ilimitados para suprir as tuas necessidades. a segunda coisa que eu quero que você saia daqui e guarde no seu coração é que Deus tem direção para a tua vida. Ele é o teu guia. Você não vai andar perdido, você não vai andar por caminhos escusos, você não vai andar por caminhos que te conduzem a qualquer lugar. Não, você vai andar por caminhos certos, por veredas de justiça, porque você serve a um guia que conhece o caminho. Ele vai te conduzir, porque Ele tem direção para a tua vida. Ainda que a noite seja escura, o teu guia tem direção. A Bíblia diz que lá no deserto o povo não sabia o caminho porque era só areia, mas a Bíblia diz que as nuvens guiavam o povo pelo deserto, porque Deus tem direção para a minha vida e para a tua vida. A Bíblia diz que o rei tentava contra o povo do Senhor, mas o profeta dizia o lugar pelo qual os inimigos viriam. E a Bíblia diz que quando o inimigo ia por um lado, o profeta revelava e dizia: não, vá por ali, vá por ali. E aí o povo ia por outro lugar, e quando o inimigo ia por aquele lugar, Deus revelava o profeta e o povo ia por outro, de tal maneira que o rei se perturbou e disse: tem alguém entregando aqui no meio os caminhos pelos quais nós armamos cilada para os nossos inimigos. E alguém disse: não, é porque lá tem um profeta chamado Eliseu, e ele sabe até o que tu fala do lado da tua cama, porque Deus tem direção para a nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Por fim, irmãos, Deus tem comunhão. Nós servimos a um Deus que supre, que tem direção, mas um Deus que faz questão de andar em comunhão conosco. A comunhão de Deus, a tua comunhão com Deus, a comunhão que Deus quer que você tenha para com Ele, vai te conduzir de maneira segura para o teu destino. Por isso, esteja sempre em comunhão com Deus. Essas três bênçãos nunca hão de faltar na tua vida: direção, provisão e comunhão para a glória de Deus. E você vai chegar no lugar que Deus planejou para que você chegasse. Eu saio daqui dizendo uma palavra para você nessa manhã. Glória a Deus! Deus não te criou, escute bem, Deus não te criou para fazer um projeto. Deus fez um projeto antes de te criar. O projeto vem antes da tua criação. Deus traçou um plano antes de você existir. Diz a Bíblia que Deus chegou para Jeremias e disse: Jeremias, quando tu estava no ventre de tua mãe, eu te escolhi, eu te conheci e eu te constituí profeta entre as nações. O teu propósito é algo inerente à tua existência. Aleluia! Você não vai parar no caminho, você não vai perecer no caminho, mas você vai chegar aonde Deus planejou que você chegasse. Você vai estar aonde Deus planejou que você estivesse. Você vai fazer aquilo que Deus planejou que você fizesse, porque os planos de Deus na tua vida é algo inerente à tua existência. Fica tranquilo, porque quando você precisar de um pastor, ele vai estar presente.
Quando você precisar de uma provisão, Ele vai suprir sobre a tua vida. Quando você precisar de um guia, não se preocupe, o Senhor será o teu guia, o Senhor te dará a direção. E quando você se sentir só, fica tranquilo, porque o Deus do céu vai estar do teu lado, vai estar contigo, em comunhão contigo. Fica tranquilo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Não é do irmão Marcos, mas é palavra que Deus tem dispensado para a nossa vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.